A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Esse é o canal Texto Áudio, seja muito bem-vindo. Aqui nós teremos hoje uma pré-aula e como você já pode ver aí o título é Avivamento Espiritual. Vamos lembrar aos irmãos que nós estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD, cujo tema é Avivamento e o título é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É a lição 1 do primeiro trimestre de 2023, iniciando o ano aí, e cremos que temos muito a aprender. Graças ao Senhor, nós estamos de volta aqui com algumas novidades. Conforme for passando a aula aqui, a gente vai avisando aos irmãos das novidades que nós temos no nosso site, no nosso Facebook. Temos podcast agora, estamos lá no Spotify, nas outras plataformas de música. Os irmãos que nos pediram e que às vezes não conseguem assistir o vídeo aqui no YouTube, mas ou querem só ouvir a aula, você consegue. Vai lá no Spotify ou em outra plataforma de podcast, você vai conseguir ouvir a nossa aula lá também. Só ouvir, coloca lá e vai fazendo as coisas, o trabalho, e você vai ouvindo com fone de ouvido. Enfim, temos essa novidade também, é só pesquisar lá Texto Áudio. Outra coisa que eu já queria de início deixar para os irmãos é esse primeiro desafio do trimestre Texto Áudio. Nós estamos fazendo esse desafio e eu vou explicar para os irmãos mais à frente. Então fica ligadinho com a gente que daqui a pouco eu já explico como vai funcionar esse primeiro desafio. Vai ter premiação aos irmãos que responderem corretamente e rapidamente as perguntas que iremos fazer. Tá certo, irmãos? Mas enquanto isso, vamos já para a nossa aula, para o nosso texto áureo, vai ser muito importante a lição de hoje. Nós temos bastante coisas a aprender. Então vamos lá, irmãos. Nós sabemos que nesse trimestre o comentarista é o pastor Erinaldo Renovato, né? Um grande homem de Deus, um pastor que escreveu lindamente, permitiu que o Senhor o usasse para escrever sobre esse tema de avivamento. A lição de número 1 está aí na tela, avivamento espiritual. E sobre avivamento espiritual, nós vamos falar diversos itens, diversas coisas muito importantes também. Um deles, né, nós vamos falar o que significa a palavra avivamento. No segundo, nós vamos falar quais são as condições para que aconteça um avivamento espiritual. E no terceiro e último tópico, nós falaremos sobre a necessidade de um avivamento espiritual. O texto áureo de hoje se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7 e verso 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o texto áureo que está lá em 2 Crônicas 7 e 14. Nós já vamos também para a verdade prática que diz lá: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então nós vamos falar bastante a respeito das condições para um avivamento e já na verdade prática, aquilo que o seu aluno precisa sair sabendo, né? Aquilo que você precisa sair sabendo dessa aula, tendo em mente, é que humilhar-se diante de Deus, ou seja, considerar as suas limitações, entender quais são elas e reconhecer que o nosso Deus é grande acima de todas as coisas. Buscar a face do Senhor, e nesse trecho aqui, a gente vai falar mais adiante, mas buscar a face e não as mãos do Senhor. Muitos estão buscando as mãos do Senhor ao invés da face dele. E nós vamos ver que precisamos ter a sua presença. Ir atrás do Senhor buscando ele e não as coisas que ele pode dar. E depois converter-se dos seus maus caminhos. Saber o caminho que estamos trilhando, arrepender-nos desses caminhos, confessar-nos e seguir no caminho de Deus, no caminho que é a vontade do Senhor com que nós sigamos. Essas são atitudes que vão preceder, ou seja, que vêm antes do avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe, os irmãos que puderem ler, leiam antes da aula, 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao 15, trata a respeito daquela passagem de Salomão, na apresentação do templo ali. Depois nós temos Ageu 2,
do 5 ao 9, o Senhor falando a respeito da casa do Senhor, né? A gente vai ver que esse texto ele vai terminar falando lá, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, falando da reconstrução do templo depois que o povo volta do exílio. Então já vamos para a nossa introdução. A introdução de hoje fala lá o seguinte, né? Eu vou pular o texto, mas os irmãos que puderem podem ler em casa. Vamos lembrar os irmãos também que você pode baixar os slides para levar para a sua sala de aula. Tudo isso gratuitamente você encontra na descrição do vídeo aqui no YouTube ou também lá no nosso site www.textoaureo.com.br. A palavra-chave de hoje obviamente, é avivamento. Aquilo que estava sem vida e passa a ter vida, né? Então, a gente pode dizer aquilo que estava quase morto ou morrendo, que precisa ser avivado, precisa tomar uma nova vida, precisa tomar um ânimo a mais, um fôlego extra. Isso é avivamento, né? Deixar aquele que estava indo para a morte para trazê-lo à vida, né? Trazê-lo de volta à vida. Isso é avivar, trazer mais vida. Talvez, né? Esse termo é sempre falado para aquele que já tem vida, mas quer avivar, ou seja, aumentar a vida que há em si. E nós vamos tratar disso, então, que o avivamento espiritual ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja. A igreja, para cumprir a missão que lhe foi dada, ela precisa estar avivada, ela precisa ter vida em si para conseguir ganhar outras vidas. Então é a condição primária para que a igreja proclame o evangelho, é o avivamento espiritual. E é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Nós vemos muitas dificuldades hoje no sentido ideológico, nesse sentido das ideias, das argumentações, no campo filosófico. As pessoas elas têm negado a Deus e muitos cristãos têm deixado se levar por ideias, pelas ideias liberais, a teologia liberal, entre tantas outras ideias nefastas que surgiram ultimamente, arrebatando o povo, tirando a fé do povo. O povo hoje, com muito pouca fé, tem buscado não mais a Deus, mas, sei lá, depois nós vamos comentar sobre isso. Mas é triste ver a condição em que muitos se encontram. E a igreja precisa ser avivada para conseguir cumprir a sua missão com excelência. O pastor Elinaldo Renovato, em seu livro, né, de apoio, ele diz lá, o avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Este é um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. Irmãos, vamos falar do contexto em geral, quando nós vemos as igrejas, quando a gente vai congregar e vai em muitas igrejas, isso não é todas. Mas em muitas vezes nós vemos irmãos indo ao culto por ir, né? Porque tem mais um compromisso, porque tem mais um dever, ou não sei qual o motivo. Mas quando nós estamos aprendendo, estudando ou adorando, se vê uma frieza em muitas pessoas, no sentido de não ter mais aquele ânimo, aquela vontade, não ter mais aquele despertamento. Parece que é um sono, uma letargia, uma preguiça em servir ao Senhor, em oferecer o seu melhor. E isso tem tomado conta de muitos, né? E nós não podemos deixar com que isso aconteça. Não é porque é escola dominical, porque é ensino, que não tem presença de Deus. Não é porque é escola dominical, não é porque é ensino que não tem aquele ânimo, né? Vai ser uma coisa monótona? Não. Vai ser uma coisa parada, que dá sono? Não, de maneira nenhuma. Nós estamos aprendendo uma palavra que é viva. Viva e produz frutos em nós. Ela é eficaz e ela penetra em nós, né? Isso é importante. O primeiro tópico vai falar do que é avivamento espiritual. E antes de nós passarmos para esse primeiro tópico, eu vou lembrar aos irmãos que nós temos 3 dinâmicas de grupo aqui para os irmãos levarem para a sala, para deixar a aula mais interativa e não fazer com que os irmãos durmam, mas trazer a participação dos irmãos também. Não só isso, mas o importante é que o professor faça sempre orações, ou seja, esteja em constante oração, ligado com o Espírito Santo, pedindo a sua presença. Porque é o Espírito Santo quem faz o professor falar da melhor forma possível, é ele quem capacita, e é também o Espírito Santo quem capacita o aluno para receber a informação da forma que é necessária. Então é o Espírito Santo quem vai fazer com que essa aula seja uma aula de excelência,
Então não esqueça dele, peça ajuda dele em todos os momentos dessa aula. Vamos lá. Avivamento espiritual. O avivamento espiritual, vamos deixar bem claro que é uma intervenção de Deus. Quem faz o avivamento é Deus, não é o ser humano que produz eventos e aí vai produzir o avivamento de forma alguma. O avivamento é feito por Deus. É Deus quem intervém nessa história de mornidão, nessa história de esfriamento espiritual, quando a pessoa já não tem mais ânimo, quando já abandonou o primeiro amor. Aí, quando se há uma busca, nós vamos falar isso, Deus intervém. E Deus devolve-nos o ânimo, ou melhor, dá-nos um ânimo novo, um ânimo pronto para fazer a sua obra. E nesses avivamentos em que já ocorreram diversos na história, a gente vai ver do Antigo Testamento na próxima aula, na lição 2, depois nós vamos ver no Novo Testamento, vários aconteceram na história, recentemente, também há alguns anos aconteceu também alguns avivamentos, né? Nos últimos séculos aconteceram avivamentos, e nós precisamos entender que o avivamento não é um evento isolado onde pessoas se emocionam, não, de forma alguma. O avivamento ele não é emocionalismo também. O avivamento é uma transformação espiritual operada por Deus nos crentes, que fazem com que os crentes se apeguem mais à palavra, busquem mais a palavra, busquem mais a face do Senhor, orar mais, e vai fazer com que a igreja tenha uma missão cumprida de forma excelente, tanto que muitas almas se entregam ao Salvador num período de avivamento, porque a missão está sendo cumprida com excelência, né? Então, uma igreja avivada que cumpre uma obra, um chamado, e esse chamado está ardendo no coração e o Espírito Santo está fazendo essa obra maravilhosa. E só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração. Lá em Apocalipse 3:20, capítulo 3, verso 20, diz lá o Senhor Jesus falando à igreja: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, quando nós damos ouvido à voz do Senhor, é que ele vai entrar em nossa casa, vai fazer morada e vai, né, nós vamos ter essa comunhão, mas precisa abrir o coração, precisa dar espaço. Nós estamos com o coração cheio de tantas coisas, de tantas distrações e até ocupações, que faz com que nós não deixemos nenhum espaço, seja no nosso tempo, seja no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Não deixamos espaço para o Espírito Santo, para Deus. Chega o final do dia e você se esqueceu de falar com o Senhor, você se esqueceu porque está muito cheio. Mas deixa eu te dizer, você quer avivamento? Quer uma aula avivada, quer uma vida avivada, uma família avivada, um ministério avivado, cheio do Espírito Santo? Deixe o espaço, né? Prepare um espaço especial para o Espírito Santo no seu coração. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Quando uma igreja volta-se para Deus, buscando de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a sua realidade espiritual, aí o avivamento pode começar. A igreja precisa primeiro entender que não está cumprindo o chamado da forma com que deveria, e isso precisa ter humildade, por isso buscar de maneira humilde, para que o Senhor intervenha e faça mudar essa realidade espiritual de letargia, de desânimo, e o Senhor intervém, né? As circunstâncias não só espirituais, internas da nossa vida são mudadas, mas exteriormente também. Você vai ver nos grandes avivamentos como que mudou. A busca da pessoa, ela muda, né? O foco de vida muda, né? Hoje muitas pessoas, eu vou repetir essa frase porque é muito atual, hoje muitas pessoas, elas estão buscando outras direções, buscando muito o financeiro, muito o material, né? Permitindo com que o materialismo seja o foco, né? Com que a matéria seja o foco da sua vida. Mas lembrar o que o Senhor Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu, onde o ladrão não pode roubar, onde não vai se corromper esse tesouro, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, disse Jesus. Então, nós precisamos ter o nosso tesouro de mais valor no céu, porque aí o nosso coração vai estar ligado lá, você não vai esquecer. Quando você acordar, você vai lembrar do seu tesouro no céu e vai falar com Jesus, vai falar com o Espírito Santo, vai passar o dia lembrando desse tesouro, porque é tudo que você pensa, é tudo que você quer e é o que você almeja. Logo, sua vida toda vai ser transformada.
Pastor Cláudio Jundor de Andrade, no seu livro sobre avivamento, ele fala que o avivamento pode ser definido como um retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. Quando a gente fala de igreja primitiva, nós estamos falando da igreja que teve início lá em Atos 2. Né? Aquele período inicial, quando os apóstolos estavam ali liderando, nós vamos ver uma comunhão muito grande. Vamos ver as pessoas buscando a Deus realmente, mesmo tendo pouca ou nenhum recurso financeiro, mas buscava ao Senhor. E uma pessoa só, como Pedro, que cheio do Espírito Santo se levantou avivado e pregou um sermão avivado, porque era baseado na palavra do início ao fim, e ao final, quando ele faz o apelo, ele chama as pessoas na verdade perguntam: o que vamos fazer então? E aí Pedro ele fala: olha, arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor. E aí as pessoas foram batizadas, e diz que naquele dia quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Isso é um avivamento, palavra de Deus, né? Palavra de Deus na pregação do início ao fim, não mais um mimimi, muito menos um discurso coach, né? Muito menos um discurso de emocionalismo, de autoajuda, não. Palavra de Deus na mensagem, a busca pela palavra de Deus, a vida transformada, isso fica nítido, né, perante as pessoas, mas conversão de almas, porque o Espírito Santo está agindo. Houve espaço, a igreja deu espaço para o Espírito Santo agir. Tanto que o livro de Atos, né, muitos consideram como Atos do Espírito Santo. E realmente quem trabalha nos discípulos é o Espírito Santo, quem age na igreja é o Espírito Santo. Então quando ele encontra espaço, quando a gente busca o Espírito Santo em oração, na palavra, em jejum, o Senhor ele vai tomando conta desse espaço e nós humildemente o permitimos, e ele vai trazendo o avivamento. Pastor Elinaldo Renovato vai dizer também que ninguém, por mais santo que seja, produz um avivamento espiritual. O avivamento vem de cima, dos céus, e é produzido por Deus, pelo Espírito Santo. Então, por mais que seja o melhor pastor, formado em melhores faculdades de teologia, filosofia, enfim, seja o que for a formação acadêmica, e por mais que ele tenha falado: olha, eu tenho andado com Deus, minha vida é santa, não tenho pecado, ele não pode trazer o avivamento. O avivamento vem do Senhor, de acordo com sua própria vontade, mas claro, tem a pré-condição, os requisitos para esse avivamento, que é o segundo subtópico que fala sobre a pré-condição para esse avivamento. Aqui o comentarista vai nos trazer que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Lá em 2 Crônicas 7:13 diz o Senhor: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e aí entra o versículo 14, aí se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar. Irmãos, é interessante porque muitas vezes nós esperamos um momento de céus cerrados, esperamos um momento onde não há chuva, esperamos um momento onde o gafanhoto vem e acabe, consuma com a nossa terra, esperamos a peste entre o povo para que nós possamos aí se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos. Por que é que esperamos isso, né? O ser humano tem a tendência de se acostumar com tudo, de ir se desleixando. E nós devemos lutar contra isso e não permitir que esse esfriamento vá tomando conta até que chegue um momento que você tenha que tomar uma decisão. Ou há um avivamento ou há um sepultamento, né? Ou eu morro ou eu vou ser avivado. E muitos, infelizmente, são sepultados, morrem, voltam para o mundo pela frieza. Não tem mais vida e também não ganha outras vidas, porque o morto não faz nada, né? Então está dormindo. Está morto espiritualmente, isso é uma grande tristeza. E aí, irmãos, a crise ela pode ser moral, pode ser política, econômica, afetando todas as áreas da vida do indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então o comentarista coloca aqui que uma pré-condição para um avivamento pode ser a crise. Porque em diversos momentos em que houve crise, também houve alguém para buscar ao Senhor, né? Aqui está falando de pré-condição, uma pré-situação, né? Mas o requisito não é a crise, o requisito é o povo buscar, humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar ao Senhor. A pré-condição, essa pré-situação ocorre pela questão da dureza do coração do ser humano. Então quando vem uma crise, quando o dinheiro vai embora, quando há uma perda de um parente, o coração fica mais sensível e as pessoas, às vezes, param para escutar, param para entender a sua situação, o que está acontecendo. E aí vai buscar ajuda no Senhor. E aí, claro, fica tudo mais fácil, porque se é Deus que mandou o avivamento e a pessoa está com o coração quebrantado, contrito, aí, é claro, vai acontecer o avivamento. Mas eu quero lembrar a você
que independente da condição de crise ou não, o Senhor pode mandar o avivamento, desde que haja corações quebrantados e humilhados, buscando ao Senhor sinceramente, pedindo a Deus, né, a sua promessa de avivar o seu povo. Então aqui, eu vou deixar aqui duas frases importantes para nós aqui, que durante uma crise o ser humano é levado a perceber mais nitidamente suas dificuldades, limitações, as suas incapacidades de transformar o cenário com suas próprias forças, e aí ele vai até Deus pedindo que o Senhor transforme esse cenário. E para transformar o cenário precisa de um avivamento. Aí nós vamos também entender o seguinte, se nós cremos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, conforme diz Romanos 8:28, nós vamos entender logo que Deus permite as crises para moldar o nosso caráter, nos lembrar de que somos pequeninos e nos conscientizar de que sem Ele nós estamos mortos espiritualmente e precisamos urgentemente desse avivamento espiritual. Amém, meus irmãos? Então nós vamos, nesse momento, para a primeira dinâmica. Então você que está ouvindo no nosso podcast, os irmãos que estão assistindo o vídeo, os que estão assistindo o vídeo no YouTube, vão poder ver. Os irmãos que estão ouvindo o nosso podcast, os irmãos eu vou explicar o máximo possível para que os irmãos possam entender e levar uma dinâmica para a sua sala, você que é professor, e você que é aluno possa entender a matéria. Você, professor, vai precisar de uma bexiga, e é bem simples essa dinâmica, é só uma bexiga que vai precisar. Convide um aluno para que venha à frente, e ele vai representar Deus, diga que ele representa Deus. Peça para que ele encha essa bexiga. Ele vai encher a bexiga e vai ficar segurando essa bexiga. Então, ele está segurando essa bexiga, encheu a bexiga, está segurando, né, com o dedo ali segurando, para que o ar não vaze. Mas nós vamos ver, irmãos, que muitas vezes o ser humano é complicado, né? Ele não quer a ajuda de Deus. Então, quando ele acha que está tudo bem, com uma bexiga cheia, ele acha que está tudo certo, ele pode viver sem Deus, né? Esse é um grande problema. E aí, o professor vai pedir para esse aluno soltar essa bexiga, abrir os dedos e soltar. Porque muitas vezes nós saímos da mão de Deus, nós não queremos estar dependendo do Senhor. E aí, quando ele soltar, claro, a bexiga vai correr e vai acabar caindo no chão, né? Essa queda no chão vai representar a crise. E essa crise, o ser humano, ele vai ao mais último estágio lá no chão, né? Ele chega a se humilhar, a ser humilhado e a se humilhar. Então ele está vazio e está lá no chão. O que representa uma bexiga vazia? Representa inutilidade. A pessoa ela não consegue mais ser útil, porque uma bexiga assim não enfeita, não decora uma festa, uma bexiga vazia. Ela precisa estar cheia. Mas para estar cheia, alguém precisa pegar e precisa encher. E nessa ilustração só tem a bexiga e só tem o aluno que representa Deus. É como nas nossas vidas. Quando nós estamos lá no chão, quando nós estamos numa situação de crise, seja crise financeira, espiritual, nós vemos que sozinhos somos inúteis e precisamos de uma intervenção dele, de ele nos pegar lá do chão, de ele nos levantar e de ele soprar em nós, mais uma vez, o avivamento, seu Espírito Santo, para que nós voltemos a ser bonitos, a ser lindos, a ser eficazes, a ser eficientes, a ser úteis. E a bexiga, assim como cheia, e aqui eu vou encher novamente, vamos ver, pegando lá do chão, trazendo de novo, vai para a boca. Olha, o aluno, peça para que o aluno então faça isso, e o professor vai falando, olha, Deus intervém, pega essa bexiga, é como se Deus pegasse-nos, quando nós clamamos, estamos humilhados, ele pega, ele intervém, e ele vai soprar em nós esse avivamento, se nós assim dermos espaço. E aí ele sopra. E aí nós temos uma bexiga pronta para enfeitar, para decorar uma festa, né? E assim, quando Deus sopra em nós, quando nós estamos nas mãos de Deus, nós nos tornamos úteis. E a festa irá acontecer, o avivamento vai chegar, né? Vai ficar tudo mais bonito, vai trazer uma cor, uma vida ao ambiente. Isso é o avivamento. Então, nós podemos resumir essa dinâmica como a sinopse 1. Diante de uma crise, Deus pode trazer avivamento ao seu povo por meio de uma intervenção divina. Então, ele precisa agir para que nós tenhamos vida novamente. Mas, muitas vezes, nós precisamos aprender
né? De difícil modo, temos que cair no chão para conseguirmos aprender. Tem que ter uma crise antes para que nós consigamos aprender. Isso, a história de Israel está repleta, vamos falar nas próximas lições. Mas quantos de nós não passamos por um momento de crise? Naquele momento de crise você se deparou com a sua pequenez, com a sua força. E como Paulo mesmo disse, né? Quando estou fraco é aí que sou forte. Porque quando nós estamos fracos, percebemos a nossa fraqueza, corremos a Deus e o Senhor fala, olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque você percebe que é fraco e aí o meu poder chega e te torna forte e te faz caminhar e traz o avivamento. Então, quantas vezes não aconteceu isso comigo, com você? Se você passou por uma experiência dessa, deixa aqui nos comentários para você poder também ajudar alguém com essa situação, com essa crise que você passou, com essa dificuldade que você enfrentou. E nesse momento de crise que você passou, você foi orar mais, foi buscar mais, você foi ler mais a palavra, e aí Deus falou com você e você passou a ser avivado depois disso, né? Há o avivamento coletivo, mas todo avivamento coletivo começa com uma pessoa, começa com um coração querendo, ansiando, precisando de um avivamento. Então, conte aqui pra gente nos comentários, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir também. Nós vamos já para o segundo tópico. No segundo tópico, diz lá as condições para o avivamento espiritual. E aí as condições, a primeira delas é a crise. Nós acabamos de falar, resumidamente, então eu vou passar aqui mais rápido. No primeiro subtópico fala dessa crise, e diante da crise nós podemos observar vários comportamentos. E nesses comportamentos nós vemos o medo, a revolta, a blasfêmia, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Então as pessoas, quando estão em crise, elas têm se deparam com essa situação e elas vão ter o medo. A você que está vendo, você pode ver uma imagem, eu vou dizer para os irmãos que só estão ouvindo, tem uma imagem de um homem se afogando. E nesse homem se afogando, ele está com uma mão para fora, uma cara de assustado, e em seus pés há uma corrente com um peso escrito crise. Então a crise nos leva a submergir e a gente levanta as mãos o mais próximo do Senhor, clamando por socorro, né? Por quê? Porque vem o medo, a gente tem medo de não conseguir pagar as contas, a gente tem o medo da enfermidade nos levar à morte, nós temos medo de perder um parente, nós temos medo de perder um emprego. Quando a crise vem, a gente começa a ter medo. Alguns se revoltam, alguns deixam a casa de Deus e se revoltam com os irmãos, com a família, se revoltam com tudo, e na sequência eles vão blasfemar, né? Alguns se desesperam, e desesperar é não saber tomar uma atitude certa e tomar qualquer atitude. A tentativa de tirar a própria vida, que muitos às vezes pensam que vai solucionar, quando na verdade é um problema muito maior. Tudo isso acontece em momentos de crise. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela muda o rumo de uma crise. E aí em 2 Crônicas 7,14, Deus está dizendo, quando você passar por uma crise, aqui eu estou parafraseando, mas adicionando aqui antes, mas é uma frase minha, dizendo aqui, quando você se deparar com uma crise, quando o meu povo se deparar com uma crise, e estiver assustado, com medo, estiver desesperado, estiver pensando em não mais viver, diz o Senhor em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então o que vai acontecer? Eu vou ouvir, diz o Senhor. Eu vou perdoar os pecados e eu vou sarar a terra. Vai haver chuva, vai haver bênçãos, vai haver milagres, vai haver transformação. Salmo de número 56, versículo 3 e 4, diz assim, no dia em que eu temer, quando tiver medo, quando a crise vir, eu hei de confiar em ti, Senhor. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. O que me pode fazer a carne? Então, quando ouvir o medo, confie no Senhor. Creia que Ele é teu Pai e Ele não quer ver nenhum de seus filhos indo de mal a pior. Pelo contrário, Ele quer nos abraçar e nos ajudar nesse momento. Filipenses 4, versos 6 e 7, Paulo diz à igreja de Filipos o seguinte, não estejais inquietos, nem fique desesperado por coisa alguma não. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas. Ou seja, você tem uma situação de desespero, conta tudo para o Senhor. Não fique desesperado não. E a paz de Deus,
Porque nesses momentos de medo, de desespero, nesses momentos de ansiedade, nós precisamos só de paz. É estar com uma paz que Deus dá, é não ter conflitos interiores em nós, mas também entender que Ele está cuidando de tudo, é ter paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque quando vão olhar, ou quando a gente vai pensar, nossa, mas está tudo desabando ao nosso redor, e você está em paz. Você está tranquilo. Essa paz vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Pode estar vindo a tempestade, mas creia que a paz de Deus vai alcançar o teu coração nesse momento, o coração da tua classe, dos teus alunos, em uma crise que nós vivemos, e talvez você vive uma crise particular, talvez você, professor, está agoniado, não sabe o que fazer. E calma, fica tranquilo de verdade, porque a paz de Deus, que ninguém vai entender por que você está em paz, mas você tem a certeza de que Deus está trabalhando, está cuidando e Ele quer o melhor para nós. Lembre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, irmãos, o segundo subtópico vai tratar lá sobre a humilhação diante de Deus. Então nós temos as condições. A crise é a situação. E aí o que devemos fazer diante de uma crise? Né? Blasfemar? Não. Nós vamos nos humilhar diante de Deus. A humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. É a parte A do versículo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo que leva o nome de Deus consigo, se humilhar. Então, você é cristão, não tem o nome de Cristo com você, você precisa se humilhar. O primeiro passo é se humilhar. É claro que nós não podemos dizer, aqui está a receita do avivamento. Não é uma receita, mas tudo isso deve acontecer nas nossas vidas, para que nós vivamos de uma forma avivada. O pastor Elinaldo, ele diz que sempre que Israel humilhou-se e obedeceu ao Senhor, estando quebrantado na sua misericórdia, o Senhor abençoou. Restaurou e deu vitória, mandando avivamento para o seu povo. 1 Pedro 5 e 6, Pedro vai nos dizer o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Então, a humilhação, e isso não é mimimi, a humilhação. A humilhação não é aquela falsa humilhação, né? A humilhação verdadeira é aquela que você, diante de Deus, reconhece a sua debilidade, as suas fraquezas, as suas limitações e entende que sozinho você não consegue. Tem muita gente que está aí querendo com suas próprias forças conseguir. Tem muita gente querendo, levar tudo no peito, como diz alguns. Não, irmãos. Chegue diante do Senhor e fale: Senhor, sozinho eu não posso, eu não consigo. Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não dou conta dessa situação. Irmãos, isso é se humilhar diante de Deus, é reconhecer as suas limitações e saber que precisamos, que somos carentes e dependentes da sua graça para continuar. O terceiro subtópico vai falar orar e buscar a face do Senhor. E sem oração fica claro aqui que não há avivamento. Nós temos um esfriamento grande na questão de oração. Muitas pessoas não querem mais orar. Há uma luta, né, constante para orar. Muitas pessoas não têm o costume, não têm o hábito e não têm vontade de orar. Se você está passando por um momento como esse, peça ao Espírito Santo nessa aula, nesse momento: ó Espírito Santo, me dá vontade de orar. Espírito Santo, me ajuda a orar, a ter mais tempo de qualidade com o Senhor. Claro que sem você perceber, você está fazendo uma oração ao Espírito Santo. E isso é importantíssimo. Orar. Orar sendo sincero. Orar não com palavras que você aprendeu no dicionário. Orar não repetindo orações que você ouve na igreja. Mas chegar diante do Senhor, abrir o seu coração e falar: Jesus, vem aqui. Eu preciso te contar coisas que estão aqui dentro, guardado, e eu não conto para ninguém. Eu estou com algumas dificuldades, Senhor. E aí você vai fazendo essa oração, desabafando para o Senhor, falando tudo o que você tem sentido. Precisa orar. Podemos perceber se uma igreja busca um avivamento de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. Na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito, quando se há um tema, quando se há um propósito, vamos orar por isso. E os irmãos perseveram, eles estão buscando um avivamento, né? Isso é muito importante. Um velho ditado entre os crentes dizia assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E tem gente que não entende ainda o porquê é que não há mais salvação de alma, ou porque não há mais busca de batismo no Espírito Santo, ou não há mais o que havia antigamente. Por quê, irmãos? Nós paramos de buscar, paramos de orar, e aí o poder também está sendo escasso.
o poder de Deus é o mesmo. Deus é poderoso, ele não mudou, mas nós deixamos de buscá-lo. Está muito difícil. O pastor Elinaldo diz isso. Está muito difícil haver avivamento em muitas igrejas hoje em dia. A maioria dos crentes, mesmo os pentecostais, não gosta de orar. Não gosta. Você não precisa cumprir um relógio. Eu tenho que orar 15 minutos. Porque se eu não orar 15 minutos, eu tenho que orar meia hora, eu tenho que orar 1 hora. Não, você não tem. Deixa eu explicar aqui. Não é que você não tem que orar. Nós precisamos parar de ver oração como obrigação e entender que a oração é um privilégio. Você poder encontrar o Rei da Glória, falar com Ele, se abrir, se expressar, falar todas as suas necessidades a Ele e saber que Ele ouve e que Ele trabalha para aqueles que nele esperam, aqueles que estão orando ao Senhor. Isso é maravilhoso, orar ao Senhor. E aí, irmãos, nós vamos para o quarto, que é a conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, está lá no versículo que lemos em 2 Crônicas 7. Não dá para ter avivamento sem confissão de pecados e sem que deixemos os nossos maus caminhos. Para confessar, precisa entender que aquilo é errado. Então precisa ter ali uma análise de si mesmo. E o Espírito Santo que nos traz esse arrependimento. Entendendo que aquilo é errado, devemos deixar esse caminho errado. Isso é o arrependimento certo, sincero, correto, é deixar para trás. Salmo 66, 18 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então eu preciso deixar a iniquidade do coração, abandonar esses maus caminhos, confessar esses pecados para que o Senhor se volte para nós. Eu vou deixar aqui 2 frases do pastor Elinaldo Renovato. A primeira é a seguinte: para que haja avivamento espiritual, é indispensável que as pessoas reconheçam que estão vivendo de maneira errada e que aceitem a submissão à palavra de Deus. A segunda frase que ele diz é que a terapia de Deus é a mesma. Ele só sara os crentes, os pastores e o ministério quando há arrependimento, confissão de pecados com sinceridade. Glória a Deus. Esse é o subtópico 4. E aí nós vamos para o subtópico 5, que diz lá: um caminho... Opa, eu voltei aqui, vamos lá. Eu voltei o slide, vamos para o slide 5 lá. Um caminho preparado. A crise, ela pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual, mas eu diria assim, a crise, ela é uma situação que nos leva a entender, como eu já disse numa frase anterior, as nossas limitações e dificuldades, né? Faz com que nós olhemos para nós mesmos. Quando nós não estamos em crise, nós olhamos mais para os recursos e confiamos neles. Mas quando a crise vem, a escassez vem, nós não temos recursos, aí nós vamos entender que os recursos nunca foram nossos. É Deus quem nos deu, assim como eu já disse, foi Ele quem tomou. Nós somos dispenseiros, né, do Senhor, somos mordomos. Mas a crise, ela vai ser útil e ela vai ser uma pré-condição para o avivamento, ela vai preceder um avivamento, quando a nossa atitude corresponder a esses pontos. Nos humilharmos diante de Deus, buscarmos mais a face do Senhor em oração, decidirmos confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos. Aí sim, a crise vai ser útil, porque nos levou a tudo isso. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz lá: quer pequemos individualmente, como um grupo ou como uma nação, o perdão virá se seguirmos essas condições. Primeiro, humilhe-se, admitindo seus pecados. Segundo, ore a Deus pedindo o seu perdão. Terceiro, busque continuamente a Deus. E quarto, afaste-se dos comportamentos pecaminosos. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento diz que se o povo de Deus fizesse 3 coisas, o Senhor responderia de 3 maneiras. O povo tinha de se humilhar, ou seja, se submeter. Tinha que orar, arrependendo-se, né, e voltar-se ou retornar para Ele. Se fizesse assim, Deus iria ouvir, iria perdoar, iria sarar. Perdoar os pecados e sarar a terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós já vamos para a segunda dinâmica. E essa segunda dinâmica, ela vai ser... não vai precisar de material nenhum. Nós vamos usar as mãos dos seus alunos. Eu acho interessante pedir com que todos fiquem de pé. E aí o professor vai pedir com que ele abram as suas mãos. E claro, né, a maioria de nós tem 5 dedos em cada mão. E nós vamos falar de 5 situações, 5 condições para o avivamento espiritual. A primeira condição é a humilhação diante de Deus. Então diga que esse dedinho, peça para eles mostrarem o dedinho. Tá bom? Os 2 dedinhos. Esse dedinho vai representar a humilhação diante de Deus. Peça para que todos eles batam palmas. E aí não dá para bater palma, mas
vão bater os dedinhos, ou seja, bater palmas, mas só com os dedinhos. E aí você vai pedir para que eles façam, né, dessa forma aqui, batendo os dedinhos. Vai ter um barulho na classe, como se fosse parecendo gotinhas, caindo pouquíssimas, um chuvisco pequeno, né? E aí você pode dizer, olha, quando a gente tem a humilhação, mas não tem oração, não tem busca, parece que não há uma chuva. Há uma gotinha lá cá, né? Então não há avivamento. Só quem sabe um milagre aqui, um milagre lá de alguém que está buscando em particular. Mas aí diga que quando há primeiro, a humilhação diante de Deus. Segundo, o dedo anelar. Então os 2 dedos anelares. É a oração. E aí você vai pedir também para que eles batam os 2 dedos. Já aumentou, né? Peço para que eles façam isso. Já aumentou um pouco o barulho, mas ainda não está na plenitude disso. E aí fala para buscar a face do Senhor e não suas mãos, era isso que nós íamos falar, né? A gente vai e busca as mãos do Senhor, o que Ele pode dar, mas nós devemos buscar a face, ou seja, estar em sua presença e ter a sua presença. É entender para onde os olhos do Senhor estão olhando, para que nós também olhemos e sabemos qual é a sua vontade. Então, a busca da face do Senhor, aí já são os 3 dedos, vai bater ali, ó, já vai fazer um barulho maior. Aí, o quarto vai nos dizer sobre arrependimento de pecados. E aí vai pedir para que todos batam ali maior, né? E aí, o quinto e último, ou poderia ser o primeiro também, pode ser a crise, né? Passam por essa crise. E aí vai ser as palmas. Então a gente pode dizer que então passa a crise, a humilhação, a oração, a busca e o arrependimento. Todos esses, e aí quando a classe bater vai ter aquelas palmas lindas, aquele barulho lindo de palmas, e aí você vai dizer que essas palmas representam um avivamento completo, pleno, e não mais uma gotinha ou outra como era a soma das situações. Então nós podemos entender aqui, através dessa dinâmica, que nós precisamos usar todas essas cinco recursos. Usar e entender para que servem, para que nós busquemos o avivamento do Senhor. Resumindo, a sinopse 2 diz lá, as condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração, busca a face do Senhor e arrependimento dos pecados. 5 pontos que nós aprendemos nesse segundo tópico. Vamos lá, irmãos, o tempo está encerrando, vamos lá para o terceiro tópico, que fala da necessidade de um avivamento espiritual. Você pode ver no desenho do slide, os irmãos que estão ouvindo não podem ver agora, mas você pode ir no nosso site baixar o slide e ver. Nós colocamos ali uma maca, né, uma pessoa que está ali deitada numa cama de um hospital doente. E há ali um relógio, porque já está na hora de você, como irmão, irmã, membro do corpo de Cristo, sair dessa cama, receber vida espiritual, avivamento espiritual, se levantar e andar como um vivo e não ficar deitado, porque a própria palavra do Senhor diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Então esforça-te, tem bom ânimo, vamos buscar, vamos nos humilhar, vamos orar, vamos nos arrepender e vamos buscar esse avivamento. A crise já estamos passando, eu não sei você, mas nós passamos por essa crise, estamos passando. E muitos poucos têm feito essas 5 situações, essas 5 coisas que nós aprendemos aqui, que entendemos. É urgente essa necessidade. E aí, irmãos, no terceiro tópico, e vamos já para o primeiro subtópico, vai falar da situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência, na época, antes um pouco do exílio, os profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as advertências. Isso está registrado em diversos profetas lá, Isaías, Amós. Eles profetizaram que caso não houvesse arrependimento, iriam para o exílio, iriam ser escravos, iriam ser levados cativos. E foram levados cativos, né? Houve destruição do templo, houve morte. 1/3 do povo morreu de fome, de peste, outro terço morreu pela espada. Você pode ver isso em Ezequiel 5:12, Jeremias 39:1. E aí aconteceu toda essa desgraça, né? Aconteceu todo esse problema. Mas aí, depois de cumprido essa exortação do Senhor ao povo, o Senhor chama para reconstruir o povo. Deus cobra do povo rebelde a reconstrução do templo. E eu amo esse texto lá de Ageu 1, do 2 ao 9. Olha o que diz o Senhor dos Exércitos.
Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quantas pessoas não falam isso? Ah, não é tempo ainda de buscar, né? E o Senhor fala, vocês falam que não é tempo. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Vocês estão se preocupando só com a casa de vocês, ficando linda, ficando bonita, mas e a casa do Senhor? E o templo do Senhor? E a presença do Senhor vocês não buscam mais? Ora, pois assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Preste atenção. Semeai muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, coloca num saquetel furado. Está lá colocando no bolso, parece que você não vê o salário, não rende. Por quê, irmãos? Assim diz o Senhor. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Você faz planos, metas e quer alcançar longe. E esse pouco, quando trouxeste para casa, lhe assoprei e sumiu tudo. Por quê? Por causa da minha casa, que está deserta. E cada um de vós corre a sua própria casa. Irmãos, depois da pandemia, quando a maioria de nós pensou agora, as igrejas vão encher, porque as pessoas vão reconhecer, vão se humilhar. Mas sabe o que aconteceu? Muita gente ficou acostumada a ficar em casa. Mas na casa do Senhor está deserto em muitos lugares. Porque o povo não quer saber mais da casa do Senhor e quer saber em ficar em casa, dizendo que serve ao Senhor. Nada contra aquele que serve ao Senhor em casa, mas nós sabemos a necessidade, que para servir ao Senhor precisa estar em comunhão com a igreja. Isso está repleto de exemplos na palavra. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus chama o povo, numa exortação tremenda e magnífica, chama o povo, olha, vamos reconstruir o templo. Vamos, porque é através do templo é que vocês adoram ao Senhor. Né? O templo era o símbolo da presença do Senhor ali em Israel. Então Deus levanta homens para realizar essa obra. Deus chama o povo para prestar atenção, mas Deus também levanta homens para essa obra. Deus levantou homens fiéis para reconstruir e capacitou Zorobabel para ser o governador, Josué, o sumo sacerdote, e todo o povo. O Senhor colocou ânimo, despertou o povo, porque Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Deus falou lá para Zorobabel, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Né? O desejado das nações e a glória da segunda casa. Essa é a situação que estamos falando, né? Uma situação de crise, uma situação de arrependimento, Deus levantando o povo para um avivamento. Por intermédio do profeta, Deus escreveu como seria esse avivamento. E aí ele diz, o Senhor dizendo lá, usando o profeta Ageu, capítulo 2, verso 7 e verso 9, diz lá, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. É o que precisamos, um avivamento. Paz para as almas, para os corações, mas poder de Deus para as nossas vidas, para cumprirmos a missão. Irmãos, olha, assim como Deus alertou Adão, como Deus alertou Eva, olha, se comerem do fruto vão morrer. Deus também avisou Judá, olha, se continuarem pecando, vocês vão ser levados cativos. Nas duas ocasiões, mas em diversas outras também, a advertência de Deus foi ignorada e o castigo veio, porque Deus é justo e Ele cumpre as suas promessas. Se nós quisermos ter vida com abundância, se quisermos ter esse avivamento, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nos arrependermos dessas nossas atitudes pecaminosas e caminharmos em direção à sua vontade, de acordo com a sua vontade, para que não nos venha crises piores, para que não nos venha o exílio. Né? Então aí nós vamos ver que Deus usou Ciro lá em Israel para libertar o povo do cativeiro, ao segundo subitório. Então Ciro era rei da Pérsia, ele não era judeu, ele não era do povo escolhido, não era descendente de Abraão, mas foi levantado por Deus para executar esses planos. Deus chamou Ciro de ungido. Por quê? Porque Deus unge, ele capacita, isso representa unção. Né? Sempre quando um rei iria tomar posse, quando alguém iria ser rei e ser profeta, ele era ungido. E Deus chamou Ciro de ungido. Por quê? Porque Deus capacitou, fez-lhe promessas. Deus disse assim, ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos seis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, Ciro, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías 45:3. Isaías escreveu isso muito tempo antes de Ciro vir à existência. E Deus já tinha falado o nome de Ciro
E Deus o chamou pelo nome. Deus fez-lhe promessa. Deus o usou. E Ciro foi usado por Deus para libertar Israel do cativeiro. Ciro ouviu o chamado de Deus para executar essa grande missão. Você tem mais registros disso. Pode estudar com mais tempo lá Jeremias 29:10, Esdras 1, 2 e o 3. E aí nós vamos ver que o templo então é concluído. Com a bênção de Deus, esse segundo templo foi concluído. Deus usou Ciro para mandar esse povo de volta. E ainda para que o povo que não foi contribuísse para ajudar na construção desse templo. Houve então um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus. Há vários versículos em Esdras, eu vou ler alguns, por exemplo, 16, 21 e 22 do capítulo 6, que diz: "E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que eles se apartavam da imundícia das nações da terra para buscarem o Senhor. Celebraram a festa dos pães asmos, a Páscoa, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado. E tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel." Irmãos, quando o povo de Deus se humilha, quando o tempo de Deus chega para aquela promessa que Deus fez, porque já havia se passado 70 anos, e o povo volta a buscar ao Senhor, aconteceu isso, depois a Neemias, que vamos falar na aula que vem, quando busca em oração, Deus, ele move reinos, ele move o que for para cumprir as suas promessas, para trazer o avivamento. Ciro era um rei ímpio, mas que Deus o usou, Deus converteu o seu coração e ele passou a fazer a vontade de Deus ali. Então Deus é o poder acima de todos os governantes. E ele unge quem decidir para suas tarefas especiais. Então pare de vitimismo e de pensar que Deus perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da história, pelo contrário. Nós recebemos muitas consequências dos nossos atos, assim como foi Israel. Mas também Deus tem o poder de mudar situações. Oremos, nos prostremos, vamos buscar a face do Senhor, nos arrepender dos maus caminhos que trilhamos, para que o Senhor possa ouvir do céu, perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra. O terceiro subtópico vai falar da necessidade de um avivamento espiritual. No desenho que nós colocamos no slide, quem está assistindo pode ver, tem uma pessoa desanimada, cabisbaixo, quase nem aguentando andar. Isso a gente chama de inércia, quando a pessoa está parada, desanimada, não tem forças para fazer mais nada. Quantos irmãos nossos estão paralisados pelo desânimo? Irmãos, não é nem uma prova, não é nem uma arma que está apontada para você, não é nem uma espada, não é nem a fogueira, não é nem uma cruz, mas é o desânimo que tem tomado conta e feito com que os crentes parassem. E a inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Presenciamos o crescimento da frieza, da mornidão espiritual sobre os corações de um povo, de uma igreja local, um distanciamento da palavra, um distanciamento de oração, e muitas igrejas fechando em muitos lugares. Na Europa mesmo, nos Estados Unidos, enfim, a frieza espiritual chega através do desânimo. Muita gente pensa, mas vai por causa que estão perseguindo, por causa disso. Irmãos, uma das maiores lutas travadas na igreja brasileira, uma delas é a heresia da teologia liberal. A outra delas é o desânimo dos próprios crentes, a indiferença para com o mandado de Jesus, com o ID. Em muitos lugares no Brasil e no mundo, diz o pastor Elinaldo Renovato, que tem-se a impressão de que uma frente fria tem passado por muitas igrejas. Efésios 5,14, para deixar bem claro. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Nós vamos para a terceira e última dinâmica, que também é bem simples. Leve uma jarra com água para um aluno, peça para que ele fique segurando, ele vai representar Deus. Então ele vai ficar segurando uma jarra com água. Se você tiver um copo antigo, um copo, sei lá, seja um copo de barro, uma xícara de barro, uma coisa que representa antigo, você pode levar. Eu não tinha, eu vou fazer com isso aqui mesmo. E aí você vai entregar esse copo que parece antigo para um irmão, e seria bom que tivesse um senhor mais de idade, mas se não tiver, não tem problema. E outro copo, mais novo, mais moderno, entregue para uma pessoa mais nova. E aí você vai falar que aquele senhor ou irmão mais de idade, que está com um copo mais antigo, diga que ele está com sede. E quando ele está com sede, o que ele precisa? Pergunta para ele. Ele vai falar que precisa de água, não é? E aí você fale para ele se dirigir ao irmão que está com a jarra, para que o irmão encha a jarra. Enquanto ele está enchendo a jarra, você fala, olha irmãos,
os antigos, lá de trás, Moisés, Josué, e vai falando o nome de diversos deles, né? Esdras, Neemias, e vai passando até pelo Novo Testamento, Pedro, Paulo, João, eles tinham necessidades. E a necessidade espiritual era de um avivamento, para que eles conseguissem cumprir a missão com excelência. Essa era a necessidade deles no passado. E Deus o encheu com o Espírito Santo e trouxe-lhes avivamento, porque eles viram o que eles precisavam. Foram buscar isso de Deus. E estavam disponíveis, estava o copo vazio. Por mais que o copo seja diferente, eles tinham uma necessidade. Era um copo de barro, mas tinha uma necessidade. Ou era um copo antigo e tinha uma necessidade. E se você tiver esse copo, também tem uma necessidade. Encher com água. Agora pergunte para o aluno mais novo, ou pergunte para a classe, se ele estiver com sede, o que ele precisa. E aí mostra o copo dele. Ele tem um copo mais moderno, mais novo, de plástico. Mas para ele matar a sede dele, o que ele precisa? Não depende do copo. Depende do que vai dentro. Peça para ele buscar também do aluno que representa Deus e encher o seu copo. Já é outro copo. E aí você vai dizer que independente do copo, independente da forma, ou da geração, da circunstância, independente disso tudo, o que importa é o conteúdo, é você buscar a Deus, o Espírito Santo, a presença dele, para que haja avivamento espiritual. É buscar. A necessidade que tinha no passado, também há uma necessidade hoje ainda. Né? A mesma necessidade dos homens de Deus lá no passado é a mesma hoje. Tem muita gente querendo mudar métodos, mudar meios, falar que tem que atualizar. Não, irmãos. A necessidade que o homem tinha lá atrás, de um avivamento espiritual feito por Deus, pelo Espírito Santo, é a mesma hoje. Por mais que os tempos sejam modernos, os copos mudaram, muitas coisas mudaram, mas a necessidade é a mesma. A água que tem aqui dentro é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo. E essa água matou a sede lá da gente do passado e mata a sede nossa aqui do presente hoje também. É isso que nós precisamos e você pode resumir com a sinopse 3. Como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja hoje. E a conclusão dessa lição, nós vamos lá então para a conclusão que diz: a vontade divina é reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. A sua exigência é que seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. E o avivamento espiritual, então, não tardará. E aí, para encerrar, eu gostaria só de deixar essa ilustração. Quem não se alimenta, deixou de comer, pode vir a desfalecer e necessitar de reviver. Imagina uma pessoa muito tempo sem comer, ela vai se debilitando, vai ficando de cama e vai parecendo morto. Aí precisa de uma intervenção, de colocar algo na veia, um soro na veia. Precisa, né? Do mesmo modo, muitos cristãos, infelizmente, deixaram de se alimentar da palavra de Deus vivo, estão fraquejando, está parecendo que está dormindo, morto, não faz mais nada. Estão necessitando de um avivamento. Amém, meus irmãos? Essa é a conclusão da nossa lição. Eu quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui, aos irmãos que estão nos ouvindo pelo podcast. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Depois, corra lá ver o vídeo, entender o desafio do trimestre que nós vamos fazer, tá bom? Deus continue abençoando aos irmãos que estão nos ouvindo no podcast. E aí, aos irmãos que estão aqui no nosso vídeo no YouTube, né, eu quero explicar para os irmãos como que vai funcionar o nosso desafio. Então tá lá, você vê na tela deixa eu colocar aqui para os irmãos verem melhor na tela. Olha lá. O primeiro desafio do trimestre. Como é que vai funcionar? Irmãos, é bem simples. Mas deixa eu só colocar o aqui. Nós vamos fazer uma pergunta em cada aula. E a pergunta de hoje, eu vou falar depois que eu explicar aqui, toda essa pergunta vai ter uma pontuação. Mas vai valer mais para aquele que responder primeiro. Então eu terminei a aula aqui, certo? Acabou a aula aqui. Está ativado já, então, a primeira semana do desafio. Quem for primeiro lá no site, viu o vídeo primeiro, já viu a notificação, por isso a importância de se inscrever, ver a notificação. Viu lá, correu, ouviu a pergunta, que nós vamos falar durante a aula essa pergunta, ouviu a pergunta, sabe a resposta, corre lá no site do Texto Áureo. Como é que eu faço isso, irmão? Você tem o Google aí, você tem o seu celular, não tem? Muito bem, eu vou mostrar para você como é que faz. Eu vou estar com o computador aqui, mas pode ser pelo celular também, tá bom? Deixa eu mostrar pelo celular, que eu acho que a maioria dos irmãos vê pelo celular, né? Então eu vou aqui, ó, você vem no Google, deixa eu mostrar aqui na tela.
Ó, tá no Google, eu vou pesquisar ali texto áudio. Se pesquisando texto áudio, olha aqui na tela, texto áudio, vai entrar nesse primeiro link, né, que é o texto áudio aqui, ó. Entrou nesse primeiro link. Opa. Ó, você vai ver que o site do texto áudio já abriu. Você está vendo? Já tem aqui, ó, o banner para o primeiro desafio. Deixa eu só contar uma novidade. Daqui a pouco a gente vai ter aula com os jovens também, tá bom? Então fica ligadinho aí no nosso canal. Avisa quem dá aula para jovens na sua igreja para seguir a gente. E olha aqui, ó. Primeiro desafio. Você vai clicar onde está escrito primeiro desafio. E aí ele vai lá, ó. Primeiro desafio do trimestre. Tem lá já a pergunta 1. Olha lá, pergunta 1, você vai responder essa pergunta 1 do desafio do trimestre. Você vai colocar o seu e-mail, precisa, tá, irmãos? Coloque lá o seu e-mail e vai ter lá qual é a resposta da primeira pergunta. Você vai pôr a sua resposta, vai clicar no próxima, tem ali ó, o botão próxima, você vai clicar no próximo e na próxima tela vai ter o lugar para você colocar seu nome e a sua cidade. Feito isso, colocado a resposta e a pergunta, deixa eu te falar a pergunta que tem gente que já está apavorado, né? A pergunta é o seguinte, qual é a palavra-chave da lição de hoje? Qual é a palavra-chave da lição de hoje? A primeira letra você vai colocar maiúscula lá no site, tá? Qual é a palavra-chave? Comenta aqui também nos comentários, tá bom? Mas qual é a palavra-chave? Vai lá, tá? Veja na revista se quiser ver, mas tá na cara que a palavra-chave é essa, né? Se você responder errado, já vai marcar lá a resposta errada, então você vai tentar de novo. E aí, depois que você colocar todas essas informações, você vai colocar em enviar. Enviou, você é o primeiro, por exemplo, a responder, você vai ganhar 100 pontos. O segundo irmão vai ganhar 90 pontos. O terceiro vai ganhar 80. O quarto, 70. O quinto, e assim vai diminuindo a pontuação. Aos irmãos que chegarem do 10º em diante, vão receber 5 pontos por pergunta, mas não deixe de participar. Porque 5 pontos hoje, mas na próxima, quem sabe, você pode fazer 100. E aí você passa na frente do que tem 105. Então, nós vamos fazer toda semana esse desafio, vai ter uma pontuação que vai durante todo o trimestre e ao final nós vamos premiar os irmãos que estiverem no topo, né? O primeiro, segundo, terceiro lugar, se tivermos assim mais prêmios, né? Então, os irmãos entenderam? A pergunta de hoje, dessa semana é: qual é a palavra-chave dessa lição 1 da nossa lição? Você vai lá, responde. Pode ser aluno, pode ser professor. Responda, preencha o cadastro, você vai ganhar o ponto automaticamente. Na semana que vem eu vou falar os 10 primeiros, os que foram os primeiros a responder corretamente e estão entre os primeiros. Vou mostrar o ranking toda semana aqui, tá bom? E aí nós vamos concorrer a prêmios. Agora eu quero falar com os irmãos que querem nos ajudar nesse desafio, né? Eu estou lançando o desafio aqui com fé, né? Os irmãos que quiserem doar algum presente para esses irmãos, uma Bíblia, um livro, tal, fale conosco, né? Entre em contato conosco. O nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Entre em contato conosco. Nós aceitamos essas doações. Nós vamos entregar para os irmãos que responderem, que estiverem assíduos todas as aulas aí. E os irmãos que quiserem doar Bíblias, quiserem doar algum presente, os irmãos nos falam. Quiser doar dinheiro também, nós compramos um presente bonito para os irmãos. E é isso, tá bom? No final do trimestre, então, a gente revela, faz uma festa bonita aí, revela quem é o ganhador e a gente vai enviar, permitindo Deus nos dando condições de enviar para os irmãos. Toda semana vamos falar disso, vai ter perguntas toda semana. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, por você ficar aqui com a gente. Deus continue abençoando ricamente. Visite o nosso site lá, baixa o material, slide, dinâmica, tudo gratuito, tá bom? Quiser nos ajudar, o nosso ministério também, entre em contato conosco no nosso WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo também tem a forma de entrar em contato conosco. E eu quero agradecer aos irmãos que oraram por nós nesse período, né? Nós passamos por momentos de grande dificuldade, mas graças a Deus, o Senhor nos abençoou e estamos aqui de volta. Continue orando por nós. A guerra espiritual é grande e nós cremos que Deus tem ouvido as orações dos irmãos em nosso favor. Eu agradeço de coração. Eu, minha esposa, meu filho, nós agradecemos de coração aos irmãos que têm nos ajudado. Tá bom, meus irmãos? Semana que vem nós voltamos com algumas novidades. Tá? E aí fica aqui com a gente, clica no se inscrever e também no sininho, para que quando sair a lição você já fique sabendo, já entre, já responda o questionário e já ganhe 100 pontos aí. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe e até a próxima aula, permitindo Deus assim.